Amém. Paz seja convosco. Que bom quando o adorador sai e a adoração continua, né? Que seja assim com a palavra também. Que o pregador saia e que a palavra continue no coração dos irmãos aí. Deus bendito, nós continuamos aqui em Tua presença. Agora vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Ela foi inspirada por Ti, ela é viva, ela é poderosa, e o que nós precisamos é que Tu me dê unção, poder do Teu Espírito Santo, autoridade espiritual que vem de Ti, e também um coração quebrantado, Senhor, humilde aos Teus filhos, para que eles possam ouvir, entender o que Tu falas, e nós queremos é que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor nos traga uma palavra que venha de Ti, ó Deus, não aquilo que a minha mente humana raciocina, não aquilo que a minha memória já guardou, mas algo revelado para este momento, para este início de ano da Tua igreja. Também falar, Senhor, Tu sabes o que vai acontecer este ano, Tu sabes todas as coisas, então Tu podes nos dar luz, Tu podes nos dar rumo, Senhor, nesta manhã, nos orientando e nos alertando, ó Pai, para aquilo que virá este ano. Então revela-te por meio da Tua palavra, Tua igreja, nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria trazer uma palavra, eu estava perguntando a Deus o que falar, o que Deus queria para a igreja esse ano, já que nós estamos iniciando esse ano, e eu perguntei, Senhor, o que vai acontecer? Foi a minha última oração pelos líderes. Todas as quartas-feiras eu oro por alguns líderes, e a última oração da última quarta-feira do ano foi essa, que Deus desse revelações aos líderes, que Deus desse direções aos líderes, para eles saberem o que iria acontecer nesse ano, e quais os propósitos de Deus para os líderes, por aqueles quem eu oro, para que eles tivessem rumo, e soubessem, não entrassem um ano fazendo reuniões, perdidos, mas que nós tivéssemos rumo na vida, né? Como diz o programa, Deus nos desse rumo para seguirmos aqueles rumos, propósitos, direções específicas, para nós termos um objetivo, termos metas definidas, ainda que a gente não consiga alcançar, cumprir todas, mas a gente tem que ter rumo, tem que ter direção, tem que ter propósito, mas para isso não adianta ter os nossos propósitos. Então pedir isso a Deus, Senhor, traz-nos revelações a mim, aos meus irmãos, para saberem onde ir, para a gente não ficar tateando, perdido, dando voltas, e sem rumo, sem direção. Esse dia eu estava orando por uma irmã, e eu vi ela andando assim em círculo, andava em círculo, e uma hora ela ficou cansada, e hoje ela não está aqui conosco, está mal espiritualmente. Às vezes a gente está andando, mas está andando em círculos, está andando sem direção, sem revelação de Deus. Aí a gente pode acontecer isso, a gente fica andando, a gente vai se cansar. Poxa, mas eu estou andando, eu estou caminhando, mas está caminhando sem objetivo, sem meta, sem revelação de Deus. Aí vai se cansar, porque dá voltas e não consegue progredir. Eu pedi a Deus isso, e Deus me deu uma palavra, eu queria compartilhar com os irmãos, mas é uma palavra mais de alerta, é o Senhor nos alertando. Eu estava orando, lembrei de uma palavra do Rumos na Vida, e que fala sobre degeneração. Essa palavra ficou muito, eu ouço todas as mensagens do Rumos na Vida, mas essa semana passada, essa ficou muito assim, vívida, na minha mente, no meu coração. Eu procuro meditar, às vezes ouço mais de uma vez, mas essa eu nem precisei ouvir mais de uma vez não, ela ficou muito assim na minha mente. Eu lembrei de noite,
depois do dia do programa, lembrei de madrugada, lembrei no outro dia, não fiz assim nem esforço. Às vezes a gente se esforça para lembrar o que foi falado, para a gente poder praticar, colocar em prática, mas essa não foi necessário, não foi 1 Samuel 2, a decadência de Eli, do profeta Eli, do povo de Israel, e o pastor Érico usava esse termo, degeneração. E eu fui buscar, né? A gente sabe mais ou menos, mas eu sempre gosto de buscar a etimologia das palavras, a definição das palavras, e tem várias definições, mas eu separei apenas 3 aqui. Destruição das características originais, declínio, mudança de estado para pior. Então, o que é degeneração? É quando você perde as características originais, quando você tem uma mudança de estado, mas essa mudança é para pior. E a degeneração é inerente ao homem, é inerente à terra, tudo se degenera, tudo vai perdendo as qualidades originais, vai perdendo a sua força, a sua vida. E essa degeneração, ela é comum, ela acontece sem que haja força, você vai se degenerando. A Bíblia ela traz muitos exemplos, a maioria negativos. O alerta, infelizmente, é para a parte negativa. Você encontra vários homens na Bíblia, vários povos na Bíblia se degenerando. Você encontra poucos homens progredindo e chegando ao final da caminhada firme e fiel. Os exemplos de degeneração é muito maior em toda a história da humanidade, e não é à toa que a Bíblia nos traz isso. A Bíblia quer nos alertar sobre isso. Toda a humanidade está sempre se degenerando, apenas poucos vão conseguir ser fiéis até a morte e permanecerem e alcançarem a glória eterna. Nós vamos encontrar poucos Davi, um homem pecador, mas que foi fiel até o final da vida e morreu adorando a Deus, sem ter o coração em nada nesta terra. Incrível isso. Ele teve muitas conquistas, e ele tinha uma tentação muito grande. Às vezes Deus não nos deixa ter poucas coisas, e às vezes a gente reclama, mas é bom, você não coloca o coração naquilo. Quando você tem um carro velho, você nem esquenta a cabeça, né? Você já está velhinho mesmo, deixa ele em qualquer lugar, parou, deixa aí. Eu lembro que o irmão Dida, um dia o carro dele está baleado, né? Aí ele disse, eu vou andando, o dia que o carro dele feito, eu paro, deixo ele para lá e tal. Eu tenho um amigo, o pastor Paulo, ele tinha uma Brasília velha, e um dia ele estava andando no centro da cidade, ele se distraiu, bateu no carro de uma senhora, ele estava numa situação difícil, ele é contador, mas na época estava em situação difícil, ele bateu, falei, meu Deus, fundei a traseira do carro. A mulher saiu, meu senhor, o que o senhor fez? E agora, como é que o senhor vai me pagar? Ele falou, poxa, eu não tenho dinheiro não. Aí ela falou assim, mas o senhor tem que fazer alguma coisa. Ela só quer pegar e vender para o ferro velho, a Brasília, conseguir alguma coisa. Ele falou, não, eu dei o carro para ela, eu dou o carro para a senhora, se ela não quiser. A mulher ficou com pena dele, meu senhor, vai embora, tchau. A Brasília era tão velhinha que ele falou, não, pode ficar por ela aí, por aí e tal. Quando a gente não tem o coração nas coisas, é muito bom. Às vezes a gente tem coisas que não tem muito valor, mas isso é bom para o cristão. Quando ele começa a conquistar uma casa muito boa, ele vai se preocupar muito com a casa, com o carro, com a profissão. Tem gente que é biscateiro, o cara se preocupa com o quê? Não, eu faço biscate aqui, eu faço ali, faço ali. O outro não, o outro é um profissional formado, aí ele tem um objetivo profissional, pode ser prejudicial essas coisas. O Davi não, o Davi conquistou muitas coisas, por isso era muito tentado. Mas eu acho muito interessante 1 Crônicas 29:3, que ele diz, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo que ajuntei,
toda a minha vida para o santuário. Ele viveu a vida inteira para juntar as coisas para o santuário, para o templo. Mas no final, ele falou assim: ó, não quero mais nada, eu quero partir sem nada. Toma tudo aí que é meu particular, ó, joga tudo para o Senhor. Eu quero partir dessa terra sem nada. São poucos os Davis da vida. A gente vai no caminho contrário. Eu quero conquistar coisas na terra. Eu quero conquistar uma casa melhor. Eu quero conquistar um emprego melhor. Eu quero conquistar uma condição financeira melhor. A gente quer sempre conquistar. E não faltam pregadores nos oferecendo conquistas nessa terra. Então, poucos Davi nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar poucos Paulos, que depois de tanto pregar o evangelho, vai morrer em obediência a Deus, porque ele poderia ter vivido na glória religiosa. Ele abandona toda a glória religiosa e vai morrer sozinho, com alguns pergaminhos, numa prisão. Poucos Paulos nós vamos encontrar. Agora, a Bíblia é repleta de pessoas que se corromperam. O Saul, escolhido por Deus, ungido pelo povo, foi se degenerando a tal maneira que chegou no final da sua vida consultando demônios do espiritismo, entre muitos outros reis, que quase todos eles se corromperam, quase todos eles se perderam. A humanidade se degenera com facilidade. Deus criou o homem perfeito. Hoje nós fizemos a leitura. Quando Deus criou o homem, Deus viu. Quando Deus criou as coisas nos 5 dias, Ele disse que tudo era bom. Quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom. Deus falou: nossa, agora eu criei a criação mais perfeita, a coisa mais bela, tantas plantas, a natureza, os mares, tudo que Deus criou é maravilhoso, mas o homem foi a coroa da criação de Deus. Mas depois que o pecado veio, a degeneração entrou e o homem foi se degenerando. Nós temos que atentar para isso. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos vigiar a cada dia. Isaías tem um versículo que diz: Senhor, sê tu o nosso braço, manhã após manhã. É manhã após manhã que nós temos que perseverar, que nos reanimar, que nos fortalecer. Se você der moleza, uma semana pode destruir a sua vida. Eu vou dar uma descansadinha, que eu estou muito cansado, negócio de culto, reunião, retiro. Eu vou dar um alívio. Cuidado, esse alívio pode levar você para um abismo, que leva a outro abismo, que leva a outro abismo, e você não consegue mais voltar, porque é fácil. A degeneração, ela é natural, ela acontece sem esforço, e isso aconteceu desde o princípio. Deus criou o homem perfeito, mas em Gênesis 6,5, amanhã nós vamos ler, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia imperado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Deus, que tinha visto o homem como uma coroa da criação, que era tudo muito bom, depois do pecado, Deus começou a ver que não havia mais jeito para o homem na sua carne. A sua carne era continuamente mal, e o homem foi se deteriorando, se degenerando, até que Deus falou: vou acabar com tudo isso. Se Deus acabou, mas Deus deu o livramento por meio de Noé, e Noé fez a arca, se livrou. Bom, o tempo passou, o homem novamente começou a se degenerar. Veio a torre de Babel, construíram grandes torres, o Senhor veio, deitou aquilo tudo abaixo, e espalhou os homens. Bom, vamos ver se espalhados eles melhoram, mas não teve jeito. O homem continuou se degenerando. Deus viu um homem, Abraão, chamou ele: vem, Abraão, vamos tentar aqui uma nova vida, Abraão. E Abraão para Isaac e Jacó, as 12 tribos. E aí novamente o povo se corrompe, o povo se perde. Deus manda para o Egito,
escraviza o povo chora, Deus liberta. Bom, vamos agora, vamos tentar de novo com vocês agora, vocês já sofreram muito, vamos ver se o sofrimento adianta. Mas o sofrimento muitas vezes não adianta, não resolve o problema. Deus envia por amor, mas muitas vezes o sofrimento não vai resolver o problema depois que o coração já está endurecido, depois que o coração já está rendido ao mundo. Muitas vezes o sofrimento não adianta. Deus manda por misericórdia, mas não adianta. O ideal é que a gente guarde o coração antes que ele se endureça. Depois que ele se endurecer, Deus não vai desistir de nós, não. Deus vai continuar mandando lutas, disciplinas, tribulações, mas o nosso coração pode estar tão endurecido que não adianta. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus libertou aquele povo no deserto, eles se degeneraram novamente, e Deus falou, não tem jeito, eu vou matar essa geração toda. Moisés, deixa eu matar tudo. Moisés clamou, pediu misericórdia. Deus falou assim, então eu vou matar os crentes antigos, vou acabar com essa raça de crente antigo é um problema, vou matar esse crente antigo tudo, e vou fazer uma nova geração de crentes. De repente esses que estão vindo, eles vêm melhor, e veio uma geração melhor. Deus abençoou aquela geração, e aquela geração, por liderança de Josué, conquistou a terra prometida, e Deus já estava feliz. Poxa, essa geração agora é uma nova geração, bater aqueles crentes antigos tudo, morno, acomodado, levantei uma nova geração, essa vai conquistar, e conquistou, e Deus estava feliz. Mas depois não teve jeito, se degenerou novamente aquela geração, e Deus começou a mandar castigo, sofrimento, morte. Não adiantou nada. Às vezes o sofrimento não vai adiantar para a conversão do povo. Deus vai mandar por amor, por misericórdia, mas às vezes o sofrimento não tem jeito. O povo está tão endurecido, nosso coração está tão endurecido, que a gente não consegue se arrepender. Na grande tribulação, Deus vai mandar terríveis juízos, sofrimentos quase nunca houve, nem haverá jamais. Mas a Bíblia diz, e os homens não se arrependeram dos seus pecados e blasfemaram a Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Então Deus levantou uma nova aliança com a igreja, derramou o seu Espírito sobre ela, e Deus falou, agora com o meu Espírito, esse povo vai, com o Espírito dentro deles, eles sendo casa do Espírito, agora vai. E a igreja começou poderosa, mas pouco tempo depois, a igreja se degenerou. E eu queria então começar a ler alguns versículos com os irmãos. Apocalipse, capítulo 2, verso 4, são alertas do Senhor para nós esse ano. Que você peça, após essa palavra, ore comigo, pedindo misericórdia, para que no dia 31, se o Jesus não voltasse, nós não partirmos, possamos estar aqui aos pés dele. Infelizmente, muitos que ano passado, ou alguns que estavam conosco, hoje não estão. Dia 31 desse ano, de dezembro, muitos que estão aqui hoje, podem não estar. Vão ter que lutar, e lutar muito. A Maísa estava falando que foi um ano de muitas lutas e tribulações. Esse ano pode ser ainda pior do que foi o ano passado, e muita coisa pode vir nesse ano, e nós vamos precisar ser mais firmes, mais fiéis, mais constantes do que o ano passado, para que dia 31 nós possamos chegar aqui. A tendência é se degenerar. A tendência nesse ano é que você se perca, naturalmente, é que você se acomode, é que o seu amor esfrie. Guarde isso no seu coração, isso é o que vai acontecer, se não houver uma atitude sua diante de Deus, para que o sobrenatural aconteça. O meu corpo, com 54 anos, está se degenerando, e o que vai acontecer daqui para frente? Vai se degenerar cada vez mais. E aí, pastor, não tem jeito, o meu corpo vai se degenerar até que ele morra. A minha esperança é que ele seja transformado,
A minha esperança é que o sobrenatural aconteça em minha vida, em meu corpo, que esse corpo mortal se transforme no imortal, que o corruptível se transforme no incorruptível. É a minha única esperança para este corpo, é que haja um milagre de Deus, que o sobrenatural aconteça. É a minha única oportunidade para o meu corpo, é que haja um milagre. Espiritualmente não é diferente. Quem quiser chegar ao final dessa caminhada, não pode deixar a vida te levar, não pode ir empurrando com a barriga, assistindo reuniões. Você tem que chegar ao ponto de buscar o sobrenatural. Você vai precisar de milagres, de maravilhas, como a irmã falou. Eu achei que não ia acabar a luta, eu achei que não ia aguentar, e Deus traz o sobrenatural, e aí você consegue ir à frente. Mas a tendência é essa aqui, ó, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Todos nós temos essa tendência. Se o sobrenatural não atuar em nós, nós vamos abandonar o nosso primeiro amor. E muitos esse ano, na igreja do Senhor, muitos ano passado, com a pandemia, muitos e muitos, por todo mundo, abandonaram o primeiro amor. Nós não somos diferentes deles. Se nós continuarmos nesse caminho, sem buscar um sobrenatural de Deus, nós vamos para o mesmo caminho, e podemos chegar ao final do ano abandonando o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, e volta às práticas, às primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu conheci poucas pessoas que confessaram o arrependimento por terem perdido o primeiro amor. É raro. Por quê? A maioria das pessoas não vê que perdeu o primeiro amor, ou quando reconhece que perdeu o primeiro amor, ela não se arrepende de ter perdido o primeiro amor. O Senhor está falando que é necessário se arrepender. Quem perdeu o primeiro amor, é pecado perder o primeiro amor. Quando você perde o primeiro amor, você está colocando Deus abaixo do que Ele deveria ser, você está amando essas coisas. Então é necessário o arrependimento, confissão desse pecado, que é um pecado gravíssimo, que é a perda do primeiro amor. Leia um pouquinho à frente, em Apocalipse capítulo 3, verso 15, o que aconteceu também com a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja se acomodou, se amornou, e o Senhor estava a ponto de vomitá-los da boca. O que eles faziam, o Senhor falou, conheço as tuas obras. O critério usado foi pelas obras, foi o que eles faziam, não o que eles sentiam, não a quantidade de reuniões que assistiam, mas conheço as tuas obras, e pelas tuas obras você ficou morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Esse ano, irmãos, nós temos que ser melhor do que o ano passado. Se você não fizer pelo menos o que fez ano passado e mais alguma coisinha, você vai se encaixar nesse versículo, você vai ficar morno espiritualmente, você vai perder as primeiras obras. Nós temos que manter as primeiras obras e acrescentar coisas a essas primeiras obras, no mínimo fazê-las com mais amor, com mais dedicação, com mais entrega, com uma motivação melhor. Às vezes você nem vai conseguir fazer mais do que fez, mas pelo menos faça o que fez com uma atitude melhor, com uma motivação melhor. Você só leu uma leitura, glória a Deus por ter lido uma leitura apenas, mas esse ano, não pastor, não vou fazer propósito de duas não, de uma, mas não fique só numa leitura, eu vou fazer uma só, mas eu vou fazer com mais atenção,
eu vou ler os comentários bíblicos, ou eu vou meditar um pouquinho mais, eu vou aumentar um pouquinho o meu período de leitura. Isso é muito importante, a gente ir acrescentando coisas, isso é o progresso. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais. Porque se nós não progredirmos, nós vamos regredir. Ninguém pode ficar parado na vida cristã, não existe parada na vida cristã. Ou você está progredindo, ou você está regredindo. Não existe, não há como parar na vida cristã. E se você regride, você está se degenerando, e aí a degeneração, ela traz muito sofrimento, porque Deus vai enviar pestes, morte, doença, mas o pior, a degeneração pode levar você a romper, ou Deus a romper a aliança com você. E isso foi o motivo pelo qual Deus terminou a última aliança, a aliança da lei com o povo de Israel. E eu queria ler com os irmãos então, Malaquias capítulo 1. O que caracterizou o rompimento da aliança de Deus com o seu povo? Nós vamos ler o que caracterizou. A aliança estava terminando, Deus falou, não tem mais jeito. Mas por que Deus falou isso? Deus havia enviado profetas, adversários, lutas, mas não adiantou. Então, quando o povo ficou dessa maneira, que nós vamos ler, primeiro Malaquias 1, verso 6, aí estava caracterizada o fim da aliança. Isso nós podemos aplicar à igreja de nossos dias, e isso nós podemos aplicar a nós mesmos. Esse pode ser o critério para saber se nós já estamos no fim de uma aliança. Quem sabe, pessoas estão meio, estão já no fim da aliança, Deus já está quase rompendo a aliança com você. Como é que eu vou saber isso, pastor? Bom, é só nós analisarmos essa passagem agora. Se você se encaixa nessa passagem, você pode estar como o povo de Israel. Deus já tem feito de tudo e já está no finalzinho. Talvez seja a última oportunidade, o último ano da sua vida, os últimos dias. Então nós vamos ler aqui o que caracterizou o fim da aliança. Nós lemos Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas pós-exílio. O Senhor, o povo pecou, Deus castigou, mandou para o exílio, sofreram, Deus lá foi misericordioso, 70 anos trouxe com o rei Ciro de volta, construíram o templo, Neemias veio, construiu as muralhas, e aí não teve jeito, o povo novamente degenerou, e Deus falou, não tem mais jeito, depois de tantas oportunidades, eu vou zerar essa aliança, e a antiga aliança acabou, quando o povo estava desse jeito. Eu creio que isso pode se repetir, a aliança de Deus com a igreja, pode ser terminada, quando o povo estiver vivendo isso, e quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que a igreja está bem semelhante a esse povo, e eu creio que Deus vai purificar uns poucos, para levar, Deus vai tirar da terra, e quando Deus tirar a igreja, encerra-se a aliança da graça. Talvez o que caracterizou o fim da antiga aliança, talvez caracterize o fim da aliança da graça. Alguns teólogos, eles quando falam das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns espiritualizam e diz que são períodos, não igrejas físicas, mas períodos da igreja até o fim, e Laodiceia seria a última igreja representada, e por isso ela seria morna espiritualmente, ou seja, o arrebatamento se daria para alguns, quando a igreja estivesse morna espiritualmente, quase sendo vomitada. Deus tiraria alguns fiéis, os poucos Davi, os poucos Paulos, Deus tiraria da terra e encerraria aquela aliança. É o pensamento de alguns, mas olha só o que caracteriza então o fim da aliança de Deus com o povo de Israel. 1:6.
O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Deus se dirige a todos, mas especificamente aos líderes. Os líderes serão sempre mais cobrados, porque o povo é o reflexo do líder. Nem todo o povo vai seguir o líder, mas se o líder é exemplo, tende o povo a segui-lo, ou pelo menos aqueles que com ele andam, de mais perto estarão sendo abençoados. Então Deus responsabiliza os líderes de uma maneira mais dura. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, aos sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis no meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam oferecendo qualquer coisa para Deus. Eles estavam continuando a fazer os cultos, assistindo reuniões, e Deus estava terminando a aliança com aquele povo. Eles não deixaram o templo, eles não deixaram a religião, eles não deixaram os mandamentos. Isso é muito interessante. Nós podemos estar na igreja, assistindo reuniões, cumprindo mandamentos, e Deus pode estar zerando, nos rejeitando. Por quê? Porque eles acham que a mesa do Senhor é desprezível. Tu oferece qualquer coisa para Deus. Eu usei o exemplo do cinema. Tinha uns 20 anos que eu não ia no cinema Canádia, fui para Cabo Frio, estava chovendo, resolvi levar lá no cinema. Nós fomos no shopping. Eu vou chutar, tá? Não sei certo, mas pelo menos 1 hora antes do filme lá, filme muito chato, barulhada danada, filme do Homem-Aranha, chato pra caramba. Eu fui só por causa dela. Mas 1 hora antes, pelo menos, estava todo mundo que assistia a sessão no cinema. Entramos, lotado. Eu não vi, pode ter que ter ocorrido, eu não vi ninguém sair para ir no banheiro, para dar uma voltinha. Ninguém. Filme longo, 2 horas e pouca. Eu não vi ninguém. Todo mundo foi no banheiro antes, se preparou antes. Ninguém saiu. E depois, quando acabou a sessão, eu sou chato, eu não gosto muito, gosto de ir para casa, eu querendo ir embora, e a galera tranquila, que vai passear para o shopping, fazer um lanche, bater um papo. Um camarada desse vem para a igreja, ele chega em cima da hora, atrasado, fica aqui, vai no banheiro 2, 3 vezes, sem necessidade. É claro que um irmão ou outro não deu tempo de ir, isso a gente entende, eu não sou radical, alguém tem um problema urinário, não estou falando disso, eu estou falando de irmão que sai por sair mesmo, ele está enjoado, está cansado, não quer ouvir mais a palavra, o culto está demorando muito, ele vai para lá, para cá, e não quer nem saber, acabou o culto, ele se manda. Deus vai aceitar isso? Isso é desprezar a mesa do Senhor. Deus não vai aceitar isso não. Para o passeio, o cara se prepara o carro direitinho, faz uma revisão no carro, vou fazer alinhamento, vou viajar, meu pneu rompeu, que vê o pneu, alinhamento, não sei o que. Aí para o Senhor, deixa rolar. Quando chega em cima do retiro, rapaz, meu carro está ruim, rapaz, tá. É quando ele ia viajar, ele fazia reforma no carro, trocava pneu, fazia alinhamento. Quando ia passear, ele tem, 1 semana, 15 dias, mulher, eu tenho que ir lá fazer uma reforma, dar uma olhada no mecânico, ver o pneu, fazer alinhamento, nós vamos viajar daqui a 15 dias, 1 mês, eu tenho que já dar um trato no carro. Para o Senhor não, vai empurrando. Aí quando chega, meu carro está ruim, não dá para eu ir não, e tal. O Senhor vai aceitar? Isso é desprezar a mesa do Senhor. Você pode usar esse critério na sua vida, eu posso usar na minha vida. O que eu faço para mim, o que eu fiz no mundo, eu faço melhor para Deus? Ou eu fiz para o mundo muito, e para Deus é o que dá? Se for assim, meu irmão, pode ser que Deus esteja encerrando a aliança com você. Talvez Deus já esteja, assim não dá para me servir não. Eu lembro de um irmão que ele estava em Petrópolis, nós
acompanhamos ele 2 anos, levamos ele para Niterói. Aí, na época a gente ia toda segunda-feira, toda quinta-feira para Pati. Dida fazia discipulado com ele terça, quarta ia para a célula, sexta acho que ele ia para oração comigo, tudo de graça, pegando ele de carro, 2 anos e tal. Aí um dia ele começou, estou pensando em sair. Falei, que isso, meu irmão, tu vai para onde, rapaz? Vai para o inferno? Não, estou meio desanimado. Tá bom. Passou um tempo, um mês, cara, estou achando que eu vou sair mesmo. Cara, meu irmão, é o diabo que quer te enrolar, cara. Pede misericórdia a Deus. Nós vamos orar por você, os irmãos que amam você, o Senhor Jesus te ama, deu a vida por você. Bom, ele foi. Nádia, os irmãos conhecem a Nádia, muito calma. Um dia nós fomos levar ele em casa. Nádia, me deixa aqui, a Nádia já sabia da conversa, né? Não, vou aqui ouvir aquilo de novo, não. Aí falei, puxa, agora o negócio está feio, até a Nádia não aguenta mais ouvir isso. Eu procurei ter paciência. Aí ele chegou lá, mas aquele dia eu estava sem paciência, meu amor vacilou. Acho, sei lá, de repente foi até Deus. Eu sei que parou, eu falei, hoje ele não vai falar não. E ele era grandão, fortão, brabão. Cara, agora eu queria te falar mesmo, porque eu não aguento mais não, estou muito cansado, negócio de reunião, estou muito desanimado, não dá mais para mim não. Ele é grandão assim, eu fiz assim na frente dele, abri a porta do carro, eu tinha uma Unozinha assim, abri assim, aí ele olhou, o cara fez, o que foi? Vai embora, cara, não dá para tu servir a Deus assim mesmo não. Ele, o quê? Ele queria brigar comigo. Cara, não dá, não tem como você servir a Deus assim não, cara. Vai embora, vai com Deus. Deus tem misericórdia de você. Ele saiu do meu carro, bateu a porta do meu carro. Depois voltou 2 vezes chorando, onde eu trabalho, pedindo misericórdia. Mas aí ele já estava com o coração tão endurecido que ele falou, não consigo voltar. E com lágrimas, eu não consigo mais voltar. Eu quero, me ajuda, cara. E eu tentei ajudar, não dava mais. Ele desprezou a mesa do Senhor, e muito, meu irmão, até o dia em que eu creio que foi Deus, não tinha mais como restaurar aquela aliança. Deus já, na minha concepção, Deus já encerrou com ele, nunca mais procurei ele, todas as vezes que ele veio a mim eu o atendi, mas sempre orei, e nunca senti o desejo de procurar, nem direção, nem revelação nenhuma. Na minha concepção, a não ser que Deus me fale o contrário, Deus já o rejeitou, e ele vai para o inferno como muitos desviados que não tem mais jeito. Então, quando nós começamos a desprezar a mesa do Senhor, valorizar mais o mundo, as coisas do mundo, a nossa vida, nós estamos caracterizando o fim da aliança de Deus conosco. Leia mais um pouquinho comigo, verso 8. Quando trazeis o animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Quando trazeis o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, caso terá ele agrado de ti, te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor do Senhor que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. O critério para aceitar a pessoa eram as ofertas. O que elas faziam manifestava a sua fé, o seu amor. Não era só pela graça, é graça, está tudo certo, Deus aceita. Não. A atitude, a motivação, aquilo que eles faziam manifestava o que eles eram. Então tome cuidado com doutrinas estranhas, que diz que você aceita de qualquer maneira, é tudo pela graça, Jesus morreu, pagou todos os seus pecados, e agora resolveu tudo, justificou você não precisa fazer mais nada, agora você está aceito. Não é assim. O Senhor vê as atitudes com o que fazemos, e Ele diz, com essas ofertas aí, com isso que vocês estão fazendo, me colocando em segundo, terceiro, quarto, vocês acham que eu vou aceitar vocês? Não aceito não. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Que coisa triste, fazendo reuniões, cultos, e Deus pedindo para fechar as portas. Fecha isso, acaba com isso aí, não estou aceitando nada disso. Eu não tenho prazer em vós,
diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O que nós damos ao Senhor tem que proceder de uma motivação correta, de um coração sincero. Deus falou, não tenho prazer em vocês, como é que eu vou aceitar o que vocês fazem? Como é que eu vou aceitar o dízimo de vocês? Como é que eu vou aceitar o culto de vocês se eu não tenho prazer em vocês? Antes de oferecer um culto, Deus tem que se agradar de mim. E se Deus se agradar de mim, eu não preciso de culto. Se eu oferecer um culto, melhor. Mas nós não vemos Abraão fazendo cultos. Mas Deus se agradava de Abraão. Por quê? Abraão era o culto a Deus. O culto, ele é consequência daquilo que eu sou. Eu não posso oferecer um culto aqui e não ter prazer em Deus, e Deus não ter prazer em mim. Ou seja, não adianta eu vir para a igreja assistir reunião, se Deus não se agrada de mim. Se Deus não tem prazer em mim, não adianta eu vir para templos, assistir reuniões, é o que o Senhor está falando. Quem dera vocês acabassem com tudo isso, porque eu não tenho prazer em vocês, eu não tenho comunhão com vocês, nós não temos um relacionamento de pai e filho, vocês não me honram como um pai, como um Senhor, e aí por isso eu não tenho prazer em vocês. Não adianta assistir reunião sem isso. 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Apesar de toda a humanidade, do povo de Deus se degenerar, há sempre um remanescente que traz ofertas puras. Há sempre alguns poucos que amam o Senhor. A maioria vai se degenerar, a maioria vai se perder, se acomodar, vai ficar morno, mas haverá sempre em toda a terra alguém que adora verdadeiramente o Senhor. Em toda a terra, irmãos, nós não sabemos, mas em todos os países Deus tem alguém que o adora verdadeiramente, que crê que o nome dele é o nome que está acima de todo nome, que crê que ele é o Senhor dos exércitos. É o que Deus está nos falando aí. Mas vós profanais, o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira. Eu acho isso o pior estágio de um cristão e o fim da vida cristã, quando alguém vem para a igreja, meu Deus, hoje tem culto, cara, tem que ir para o retiro, cara, 3 dias para o retiro, puxa vida, tem que ficar lá, reunião direto. Eu acho que isso é o fim da aliança de um crente, está bem pertinho do fim da aliança de um crente. É claro que nós estamos aqui, estamos cansados, com sono e tal, mas quando alguém diz, que canseira, cara, meu irmão, se desespere. Se você pensa assim, fique desesperado. A aliança de Deus com você está sendo terminada. Deus está terminando. Quando você pensa, que canseira, mais um culto, está quase terminando a aliança de Deus com você. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor, pois maldito, há uma maldição, seja o enganador que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Medite sobre essas coisas, meu irmão, minha irmã, use essa palavra que foi dada ao povo de Israel, alertando, foi a última palavra que Deus deu para o povo de Israel, e o povo não ouviu aquela palavra, então Deus falou, não tem mais jeito, eu encerro essa aliança. Mas Deus está fazendo o mesmo conosco, nessa manhã, nesse início de ano, Deus está falando conosco,
Ó, lembre daquela aliança, ela foi encerrada. Quando eles começaram a deixar Deus em segundo lugar, quando eles começaram a oferecer o culto de qualquer maneira, iam quando queriam, hora que dessem, colocavam as outras coisas à frente, não valorizavam o culto, começaram a ficar enfadados do Senhor. Quando isso aconteceu, a aliança estava sendo terminada. Deus permitiu situações de muito sofrimento, mas o povo estava num estado que não teve mais jeito. O que eu quero deixar para você e para mim é isso: cuidado para não começar a degenerar a vida espiritual. Você está começando muito bem o ano, meu irmão. Você terminou o ano na presença de Deus, você começou o ano aos pés do Senhor. Você no primeiro dia já está buscando ao Senhor intensamente. Não degenere. A degeneração vai bater a sua porta durante esse mês, durante esse ano. Mas permaneça como você está aqui hoje. Continue como você está aqui hoje. Não se endureça, permaneça na presença do Senhor, se esforçando cada vez mais. Senhor, esse ano eu quero ser melhor do que o ano passado, eu quero te valorizar mais do que eu valorizei. Senhor, ano passado eu faltei algumas células, esse ano eu não vou faltar não, Senhor. Senhor, ano passado eu não li, mas esse ano eu vou ler. Senhor, ano passado eu faltei o retiro, as convocações, esse ano eu não vou faltar, Senhor. Eu quero ser fiel em todas elas. Acho que é o nosso objetivo, né, pastor CH? Chegar ao final do ano, todas as segundas-feiras, é pouco. Mas quando a gente chega lá, a gente fala, puxa, nós vencemos. Quanta dor de cabeça, quanta chuva, quanto desânimo, quanta tribulação naquelas segundas-feiras. Quantas segundas-feiras difíceis, pesadas. E a gente às vezes vai meio arrastando. Aí chega lá, Deus é tão bom que a gente já sai rindo, brincando e tal. Pastor Paulo me falava isso. Eu subi um monte com ele todas as sextas-feiras. E a gente às vezes subia mal, rateando. E um dia ele me falou, meu irmão, nós nunca descemos desse monte da mesma maneira. Nunca. Você lembra disso? Até hoje ele fala isso. E foi verdade. Você nunca vai sair, se você for sincero, de um culto da mesma maneira. Vá às vezes arrastando, vá mal. Quantas pessoas chegaram nesse retiro mal, cansadas, abatidas, cheia de luta, de problema? Você não vai sair daqui diferente. Deus não deixa você sair daqui diferente. Mas guarde isso no seu coração. Se esforce cada vez mais. Aquelas palavras que nós sempre lembramos, Hebreus 2:1. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Hebreus 3:13, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 12:12, restabelecei as mãos descaídas, firmai os joelhos trôpegos. Hebreus 11:34, da fraqueza tiraram força. Juízes 8:4, vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Juízes 5:21, avante, ó minha alma, firme. Apocalipse 22:11, continue o injusto sendo injusto, continue o mundo na imundícia, continue o justo na sua justiça, continue o santo a santificar-se. Nós vamos ver isso. Os que estão degenerando esse ano vão de mal a pior, mas os que estão se santificando também vão alcançar um padrão, um nível mais alto de espiritualidade. Então o alerta é esse: o fim da aliança, caracterizado pela mornidão espiritual, pelo desprezo às coisas de Deus. Mas lembrando que nessa triste história da humanidade, tão negativa e que a Bíblia não esconde, sempre houveram alguns poucos fiéis que amaram o Senhor e amaram até a morte, foram fiéis até a morte. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar.
degeneração. Depois, se os irmãos puderem, o pastor Érico traz essa palavra em 1 Samuel 2, ela é curtinha, né, do Rumos na Vida, quem puder ouvir, ela deu luz a essa palavra que eu estou trazendo, ela gerou essa palavra, né, aquela palavra falou muito ao meu coração, e eu vejo isso nos meus membros, vejo isso na minha vida. Se eu der bobeira, eu degenero facilmente espiritualmente. Se eu preciso sempre de milagres, do sobrenatural para eu conseguir sobreviver, e esse sobrenatural, só quando nós estamos em comunhão com os irmãos, em submissão à liderança, em obediência às convocações. Às vezes a gente chega numa convocação mal, mas pela obediência, Deus traz o sobrenatural na sua vida. Você vacilou pra caramba, mas por obedecer, vem o milagre de Deus. Às vezes você, poxa, eu não tenho condição de fazer muito, só obedeça, é o bastante para que o sobrenatural aconteça. Você não vai conseguir fazer o que tem que fazer, mas quando você obedece, Deus vai além do que você fez e traz o sobrenatural para a tua vida e te ajuda a caminhar um pouco e te livra da degeneração espiritual. Eu queria pedir a Deus que nos ajude nesse ano, quando você estiver meio, cansado, desanimado, lembre-se dessa palavra: degeneração leva ao fim de uma aliança com Deus. Primeiro, Deus vai enviar sofrimentos, disciplinas, mas se houver insistência, até mesmo a aliança pode ser terminada por Deus. Eu creio que pessoas vivas hoje já foram rejeitadas por Deus, e isso é muito triste. A pessoa está vivendo por viver, não ter mais condição, nem mesmo com lágrimas, de se arrepender. A Bíblia diz que Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Que coisa triste, né? Existe um lugar de arrependimento. Eu acho que se você passar daquele lugar, você não consegue mais alcançar o arrependimento. Eu vou sair, vou dar um tempo, depois eu volto. Se passar do lugar do arrependimento, não volta não é segundo a sua vontade, não. Então, peça a Deus misericórdia. Quem sabe alguém aqui também nessa manhã está encaixado nessa palavra, você está desprezando a mesa do Senhor, está trabalhando para o Senhor relaxadamente, vem para o culto de qualquer maneira, não se prepara para as reuniões, para os retiros, não valoriza os retiros. Quem sabe tem alguém já degenerando, peça misericórdia agora. Senhor, eu preciso desse sobrenatural aí que o teu servo falou. Senhor, estou caminhando, estou degenerando mesmo. Senhor, eu estou pior, cheguei ao fim do ano pior do que o começo. Senhor, eu piorei, mas Senhor, não quero continuar nesse caminho de degeneração não. Faz um sobrenatural agora, Senhor, e me renova para eu recomeçar esse ano. Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra, a tua verdade, Senhor, que não nos ilude, ó Pai. Ela traz a triste história da humanidade, uma história de degeneração. Quantas vezes o Senhor quis ajuntar o seu povo, como a galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, e o teu povo não quis, Senhor. Quantas vezes o Senhor deu oportunidades ao seu povo, o Senhor poderia tê-los consumido, ó Pai, mas o Senhor é um Deus tão misericordioso, tem nos dado tantas oportunidades. Muito obrigado, Senhor, por essa tua misericórdia, por esse teu amor, por essa tua graça. Se eu fosse o Senhor, eu já não teria mais suportado essa humanidade. Desde o início, ó Pai, nós somos assim, inclinados para o mal, nós nos degeneramos com facilidade, mas Senhor, em toda essa triste história, o teu nome foi glorificado por alguns na terra, alguns poucos se mantiveram fiéis, Senhor, alguns poucos chegaram ao fim, ó Pai, glorificando o teu nome com a sua vida. Nos ajuda a ser assim, como Davi, como Paulo, como os outros, Senhor, que perseveraram até o fim. Mas, Senhor,
com certeza houve um sobrenatural no coração dessas pessoas. Nós queremos, ó Deus, nos humilhar diante de Ti no início desse ano e pedir que Tu te lembres dessa oração, ó Deus. Tu te lembres de nós aqui diante de Ti, ó Pai, quando vierem os dias maus, o desânimo, a guerra, o pecado. Nesses dias, lembra-te que estivemos aqui, ó Pai, diante de Ti, pedindo a Ti que Tu não nos deixes degenerar, pedindo a Ti que Tu não quebres a Tua aliança conosco, implorando o Teu favor. Talvez nesse dia, Senhor, nós não tenhamos força para clamar, mas quem sabe, Criador, Tu podes te lembrar desta oração que fazemos. Quem sabe Tu te lembrarás de que estamos aqui diante de Ti, clamando por misericórdia, suplicando o Teu favor para os dias maus, dizendo a Ti que em algum momento nós vamos fraquejar, que em algum momento nós vamos desanimar, que em algum momento nós vamos pensar em voltar atrás, e que em algum momento nós não conseguiremos clamar como hoje, mas hoje nós conseguimos abrir o nosso coração. Hoje nós conseguimos clamar, e se hoje conseguimos, nós clamamos a Ti, ó Pai, na esperança de que esta oração fique diante de Ti, na esperança de que Tu te lembres de nós a cada manhã, ó Pai, a cada dia. Lembra-te de nós, não te esqueças de nós nesse ano, Pai. Haverão dias, Senhor, haverá dias terríveis, de dor. Nesses dias, lembra-te que estamos aqui diante de Ti, falando contigo, e tendo a convicção de que Tu nos ouve. Às vezes eu duvido que a minha oração seja ouvida, mas às vezes, Senhor, eu tenho convicção, eu tenho fé, e sei que ela é ouvida. Nem sei orar como convém, mas eu sei que Tu ouve. Eu sei que Tu escuta, Pai. Talvez Tu escute mais no meu coração do que as minhas palavras. Talvez as minhas palavras não sejam tão boas, mas talvez Tu escute o nosso coração nesta manhã, ó Pai, porque Tu o sondas, ó Deus, e pode tirar o caminho mau nesta manhã, e pode nos guiar pelo caminho reto. Faz isso por Tua misericórdia, nós Te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe os irmãos.